Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, já se inscreve logo, já curte esse vídeo também, aciona o sininho que toda segunda-feira às 19h33 nós estaremos te entregando um vídeo repleto de conhecimento. E durante a semana também pode aparecer um vídeo como esse, onde nós vamos comparar as principais corretoras do ano de 2024. Mas antes de tudo, dá uma pausada nesse vídeo, vai lá no Instagram e segue a gente, QG do Investidor. Nós estamos disponíveis para responder os seus directs, para responder as suas caixinhas e todo dia te passar conhecimento. Essa é a nossa missão. Como eu disse, esse vídeo ele vai fazer um comparativo das principais instituições, das principais corretoras e suas rentabilidades. Então nós vamos fazer esse acompanhamento de forma mensal, todo início do mês nós vamos te passar um vídeo e comparar as principais corretoras. Mas antes de tudo eu quero que você entenda, se você investe em renda variável, você está procurando um retorno maior do que o da renda fixa, correto? Por quê, Thiago? Porque se você deixa o seu dinheiro lá no Tesouro Direto, que é a renda fixa mais segura que nós temos hoje, e ele está te rendendo 10% para ficar ali, uma renda fixa, um investimento seguro, por que que você vai se lançar ao risco? Por que que você vai se arriscar para ganhar menos de 10% ao ano? Então, não faz sentido você investir em renda variável para ganhar menos que a renda fixa, correto? Então, porque todo investimento tem risco, isso é claro, mas nós temos que ponderar os investimentos com menos riscos, eles devem ter um menor retorno. Um investimento com mais risco deve ter um retorno maior, certo, meus amigos? Um segundo ponto que eu quero te passar é, se você for para a renda variável na parte de ações, nós temos um índice, que é o índice de referência de ações, que é o IBOV, o índice Bovespa. Esse índice ele vai também ter um retorno. Nós temos um ETF, que é o BOVA11, que vai replicar o índice Bovespa, o nosso IBOV. Então, quando você vai para a renda variável, você tem que ganhar, tentar ganhar, né, uma rentabilidade maior do que a renda fixa, e também você deve ficar acima desse índice de referência, que no nosso caso no mercado de ações é o IBOV. Mas, Thiago, por quê? Porque você vai ter um risco em escolher a sua carteira de investimentos. Mas você também pode optar por investir através de um ETF BOVA11, onde ele vai replicar esse BOV. Então, se você tem uma certeza que vai, no mínimo, alcançar a mesma rentabilidade do seu índice de referência comprando o ETF BOVA11, por que que você vai se expor para ganhar menos do que o BOVA11? É outro ponto que eu quero que você entenda e que você perceba que todo investimento de risco, nós temos que ter algo nos balizando, qual é a nossa meta. Então aqui nesse momento nós vamos ter duas metas. No final do período, no final do ano, né, ter uma rentabilidade maior que o Tesouro Direto e mês a mês a gente ter uma rentabilidade melhor do que o IBOV. Se essa rentabilidade ela ficar variando, um mês melhor do que o IBOV, outro mês pior do que o IBOV, pelo menos no final do período de um ano, você tenha uma rentabilidade de forma confortavelmente melhor do que o seu índice de referência, no nosso caso, o IBOV. Então vamos lá ver as principais instituições financeiras, as instituições que nós vamos trabalhar e também comparar com o método aqui do QG, a carteira do QG do investidor. Aqui dentro do nosso Instagram do QG do Investidor, você vai poder ver a nossa carteira de investimento e também acompanhar várias notícias. E não esquece que nossos stories também é cheio de muito conhecimento. Então você vem aqui e você vai ter a carteira do QG do Investidor. E essa é a nossa carteira para 2024, onde nós dividimos aqui 20% para Banco do Brasil, 15% para JBS, de acordo com o método próprio, que é o método IPL. Então você vai ter acesso a essa carteira aqui. Essa carteira ela não muda. Essa carteira do QG do Investidor que eu acabei de te apresentar, ela é uma carteira a longo prazo. Todo final de ano, o QG do Investidor, utilizando o método próprio, o método IPL, ele analisa as principais empresas listadas na Bolsa de Valores, faz a sua escolha para o ano seguinte. Só que as carteiras dos anos anteriores,
elas não deixam de existir. No máximo, a gente faz um balanceamento da carteira ou vê se a diferença valor-preço, se os fundamentos da empresa ainda continuam. O normal é que continue, porque nós só investimos a longo prazo e em boas empresas utilizando da análise fundamentalista. Então essa carteira, o normal é que ela seja uma carteira que nós chamamos para a vida toda. Anota essas ações aí que nós vamos começar a comparação. Mas antes de tudo, eu quero que você entenda. Nossa carteira é uma carteira de longo prazo, então mês a mês você vai aportar sempre nas mesmas proporções e nas mesmas empresas, nada muda. Se a empresa desvalorizar ou valorizar, nada muda. Você continua acreditando no método, porque é para isso que nós fazemos nossas análises fundamentalistas, correto? Então vamos lá ver de onde e quem são os nossos concorrentes. O site Valor Econômico, ele produz uma carteira teórica chamada Carteira Valor. Essa carteira teórica, ela nada mais é do que ela reúne as 10 ações mais indicadas pelas corretoras participantes, no caso são 18 corretoras participantes, ela reúne as 10 principais indicações e ela cria essa carteira teórica. Mas olha o que é interessante também, ela deixa aqui, né, para que a gente analise as carteiras das outras instituições. Então nós temos aqui a carteira Valor, que no mês de fevereiro, teve aqui um retorno de 1,6% e no ano está aqui no prejuízo de 3,64%. Mas eu quero que você observe o seguinte, nós temos a Ágora Investimentos, nós temos a Ativa Investimentos. Observe que de janeiro para fevereiro houve uma mudança. Só a Ativa ela mudou 3 das 5 empresas que ela tinha indicado no mês de janeiro. BB Investimento mudou 1, 2, 3, 4. Então, de 5 empresas que BB Investimentos tinha indicado lá no mês de janeiro para o mês de fevereiro, mudou 4 empresas, correto? E nós temos aqui a Capital Corretora, 1, 2, 3, 4, 5. Mudou para toda a carteira, mudou toda a carteira. Nós temos Genial Investimento, nós temos a Guide, o Inter, Miraé, MyCap Investimentos, Nova Futura, temos Oraman, temos PagBank, né? Temos Planner Corretora, temos a Safra, temos Santander Corretora, Terra Investimentos, nós temos XP Investimentos. Então são as principais corretoras do país, praticamente estão aqui dentro da carteira Valor, ok? Do mês de janeiro. Mas antes de dar prosseguimento, eu quero que você observe uma coisa. Você prestou atenção, como foi citado, que a empresa ela mudou ali a sua carteira de 5 ativos, ela mudou toda a sua carteira. Tem empresas que mudaram 3 ativos, 4 ativos, mas teve empresa que mudou, teve corretora que mudou os 5 ativos, toda a carteira. Isso faz com que você compre o ativo no mês de janeiro, no mês de fevereiro já tenha que vender o ativo. Não importando se aquele ativo está lhe dando prejuízo ou não, você vai ter que fazer essa mudança. E Thiago, por que isso acontece? Normalmente, isso acontece porque uma das principais fontes de renda dessas corretoras é o que nós chamamos do giro da carteira. É realmente você ter que ficar comprando e vendendo ativo, para que ela possa se sustentar. Eu não estou dizendo que é uma maneira errada de se trabalhar, de se operar no mercado financeiro fazendo swing trade. Não é, mas o longo prazo, o estudo da análise fundamentalista, você investir de verdade e não especular, porque essas carteiras mensais não passam de uma especulação, o longo prazo, ele tende a dar um retorno muito maior do que essas especulações. Além de tudo, tende a ser mais seguro, ok? Então, vamos analisar agora a comparação. Eu joguei tudo isso em uma planilha do Excel para te mostrar as melhores corretoras de 2024. E agora é aquela hora que nós chamamos a hora da verdade, né? Então eu vou te mostrar agora o acompanhamento que nós vamos fazer mês a mês. Então não esquece, mês a mês nós vamos ter esse acompanhamento. Lembrando que a carteira do QG do investidor, ela não muda, é a mesma carteira para o ano todo, a não ser que aconteça alguma situação muito relevante dentro de alguma empresa da carteira e nós vamos lhe mostrar os motivos de retirar ou não o ativo, o motivo daquela situação ímpar. Vamos lá acompanhar
As 18 instituições que eu mostrei dentro do site do Valor Econômico, eu retirei os dados de lá e coloquei aqui na nossa planilha para ajudar, vamos dizer assim, no nosso brasileirão do mercado financeiro. Então, no mês de janeiro, nós tivemos a Ágora, a única empresa que terminou o mês de janeiro positivo. Até mesmo a carteira do QG do investidor do método IPL ficou em terceiro lugar, ficamos aí negativo 2,22%. 2,22%. A única carteira que terminou entre aquelas que foi apresentado no Valor Econômico, que terminou o mês positivo, foi a Ágora Investimento, que terminou o mês 0,91. Mas presta atenção, o Ibov ficou com menos 4,79. Então, as corretoras que ficaram acima do Ibov, elas conseguiram o êxito, pelo menos na sua proposta. Claramente, nós temos a Orman ali com 4,71. Houve um risco muito grande para um retorno muito pequeno, muito próximo do Ibov. Talvez não tenha compensado para o investidor. Mas já a nossa carteira, que é uma carteira que ela é de longo prazo, ela não vai rodar, ficou menos 2,22% no mês de janeiro. O que eu quero que você observe? Que as outras carteiras que ficaram abaixo do Ibov, menos 4, menos 5, menos 13%, que foi o caso da Guide. Quando passamos para o mês de fevereiro, praticamente todas elas mudaram 100% a sua carteira mensal. Então você teve que vender os ativos dessas carteiras e acabou tomando um prejuízo de fato, já que na carteira do QG do investidor você não precisou vender. Então você está com seu capital desvalorizado, mas você não teve prejuízo até o momento. O seu capital só está desvalorizado, ok? Nas outras carteiras você já teve o prejuízo, com exceção da Ágora. Por quê? Porque praticamente todas essas corretoras mudaram a sua carteira, lhe forçando a vender o ativo. Então, no mês de janeiro, a Ágora foi a única que terminou positivo. Nós terminamos bem acima do Ibov e terminamos o mês de janeiro em terceiro colocado, ok? No mês de fevereiro, nós tivemos aí Banco Inter com 5,74% positivo. Nós tivemos apenas duas carteiras negativas, da Ative e do MyCap Investimentos. Moldal Mais ficou em vermelho porque Moldal Mais desistiu aí da seleção ou do Brasileirão do QG do investidor. Então ela não informou ao Valor Econômico a sua carteira, o Valor Econômico excluiu Moldal Mais. Nós também estamos excluindo, mas no mês de fevereiro nós percebemos o quê? Que apenas duas carteiras ficaram negativas. Isso é muito bom. E lembrando que a Ativa estava aqui, ó, ficou negativa em penúltimo colocado, a Ativa estava em segundo colocado. Então, a carteira mensal da corretora Ativa Investimentos no mês de janeiro foi a segunda melhor carteira. Já no mês de fevereiro foi a penúltima melhor carteira entre as instituições, o Ibov, e também as duas carteiras do QG do investidor, ok? Então nós tivemos aí a Ativa, e isso mostra o que para você? Eu quero que você perceba que essa especulação corre muito disso, de você ficar rodopiando, não sabendo como é que vai ser o seu mês seguinte. E nós temos aqui no mês de fevereiro o Ibov com 0,99% positivo. Temos aqui QG do investidor método IPL com 1,62%, acima do Ibov, conseguindo nossa meta, que é ficar mês a mês acima do Ibov e no final dos 12 meses também ficar acima do Ibov. Vamos ver agora o acumulado do ano, que é o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Já no nosso acumulado aí do ano, nós temos a investidora Ágora Investimento em primeiro lugar com 4,39%. E o que eu quero que você perceba aqui? Nós só temos 3 corretoras positivas no acumulado do ano, que é o mês de janeiro e fevereiro. O Banco Inter com 2,96% positivo. Nós temos a Warren, né? Que é 0,87% positivo. E em quarto lugar, nós temos o QG do investidor com menos 0,63% no acumulado do ano.
Se lembra que nós ficamos lá no mês de janeiro com menos 2,22% de desvalorização, não é prejuízo, de desvalorização, e agora nós estamos apenas com menos 0,63%. E o mais importante, o Ibov está em 14º lugar com menos 3,85%. Isso quer dizer que nós estamos nos mantendo bem longe do Ibov, performando bem melhor que o Ibov. Ainda não estamos positivos, isso é normal dentro da carteira do QG do investidor no início do ano, mas o ano passado nós conseguimos ficar em terceiro ou foi quarto lugar geral. Então nosso intuito foi em quarto lugar geral. Nosso intuito agora esse ano é pegar o pódio, certo? Pegar o pódio, ficar entre as 3 primeiras corretoras no final do ano com maior rentabilidade. Então nós temos aqui grandes corretoras, XP Investimento abaixo do QG do investidor, nós temos aqui a Oraman, que é uma grande corretora, e nós temos essas corretoras aqui que estão abaixo do Ibov, que são as corretoras vergonha, né? Nós temos a Capital, Santander, BB Investimento, Nova Futura Investimento, Genial, a Guide perdendo quase 15% ao ano. E aqui sim, aqui nessas corretoras são prejuízo de verdade. Aqui você só vai recuperar se essas corretoras elas conseguirem performar de uma forma bem melhor nos próximos meses. Por quê? Porque aqui você já teve que vender, se desfazer dos ativos e assumir o seu prejuízo, ok? Então, meu amigo do QG do Investidor, esse foi nosso vídeo de acompanhamento ali do Brasileirão do QG do Investidor, Brasileirão do Mercado Financeiro, onde nós estamos em 4º colocado, lembrando que a nossa carteira é uma carteira baseada em uma análise fundamentalista, baseada em uma análise setorial, baseada em uma análise macroeconômica também, onde nós selecionamos essa carteira em dezembro de 2023, lançamos lá no nosso Instagram, você pode ir lá acompanhar QG do Investidor e você vai ver que essa carteira ela foi anunciada em dezembro de 2023 e ela não deve mudar. Você todo mês deve ir lá aportando nessas ações, acreditando no método próprio, nosso método IPL. Nós acreditamos nele e estamos mostrando e vamos mostrar mensalmente que a especulação, ela, na sua grande maioria, vai perder para uma boa análise fundamentalista de longo prazo. Tanto é que nós estamos aí em 4º colocado, muito à frente do Ibov e à frente de grandes corretoras. Meu amigo do QG do Investidor, até a próxima!